Bom dia a todos de novo. Eu estou aqui hoje com a função de coordenar essa mesa Direito à Saúde, Democracia Sanitária, Instituições e Processos Jurídicos de Participação da Sociedade nas Decisões Políticas e Normativas do Estado. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Amélia Con. Bom dia a todos. Eu queria agradecer não só o convite para estar aqui, mas agradecer a convivência e a experiência de uma pesquisa comum, né, sobre os BRICS, na qual eu estou aprendendo muitíssimo. Eu vou colocar alguns temas. Eu tinha organizado uma coisa, depois a mesa me bagunçou a cabeça. Que são um pouco o que eu acho que é a nossa agenda futura, né? E eu vou partir de um problema básico. O que é uma efetivação democrática do direito à saúde? O que é democracia? Eu e Fernando acabamos de vir da Rússia, não? Porque a nossa pesquisa é uma pesquisa comparativa dos BRICS. Democratizar a saúde na Rússia, estou falando curto e grosso, é expandir o acesso e expandir a desigualdade. Isto é, a Rússia está privatizando a saúde, em nome exatamente da eficiência, da produtividade, com o discurso da ineficiência do Estado, etc. E a participação da sociedade tem um conselho, que é um conselho indicado, claro, pelo poder, né? E tem um outro grupo de experts, e isto se reduz à participação, né? Nós, desde a Constituinte e da Constituição, falamos, em primeiro lugar, uma coisa que eu já estou batendo há muito tempo, mas essa eu perdi. A Constituição fala em controle social. Para nós, cientistas sociais, controle social é algo que a sociedade nos impõe, tá certo? Então, o controle social é como recebemos sanções pelo mau comportamento, né? Por exemplo. E eu falava o tempo todo, não é controle social, tem que ser controle público, não social. E aí eu volto ao tema, o que é esta efetivação democrática do direito à saúde e do direito sanitário? Que eu gostaria de colocar ênfase no chamado controle público, não no controle social, né? A segunda coisa é que, quando eu falo em acesso democrático, ou efetivação da democracia, ou efetivação democrática do direito à saúde, a saúde é um problema que foi algo que a Sueli colocou, a questão da segurança e da liberdade, né? O que é impositivo para a saúde de todos, o que é a minha independência, autonomia de tomar uma decisão individual que não ameace o coletivo, né? Isto é um tema clássico. No Brasil, a gente teve, em 1904, a revolta da vacina, né? Sobretudo das moléstias infectocontagiosas. Não é à toa o H1N1, né? Porque são das moléstias contagiosas. Hoje, tem as testemunhas de Jeová que não aceitam transfusão de sangue, etc. Como é que eu faço? Deixo morrer? Né? Ou imponho e violento a liberdade da crença individual, né? Bom, veja bem, eu acho que essa oportunidade do tema de uma efetivação democrática no dia dos direitos à saúde, no dia 10,
é extremamente importante numa sociedade como a brasileira, atual. Eu estou com muito medo, confesso para vocês. Ali, em Guarulhos, eu tenho uma escola que tem preconceito racial, privada. Certo? Não sei se vocês viram no jornal a escola que falou para o menino que tinha aquele cabelo Black Power a cortar o cabelo porque aquilo estava perturbando os seus colegas, né? Eu tenho um problema de etnias indígenas hoje versus o agronegócio, versus a construção das grandes usinas, etc. Portanto, quando eu falo na questão do direito à saúde, da perspectiva de um direito humano, eu acho que nós temos que dar um passo a mais que na área da saúde, que é não pautar só o que nos possibilitou grandes avanços e grandes mudanças. A questão da democratização da saúde, do direito à saúde, aos direitos sociais e como referência só à sociedade civil, como uma via institucional básica para sustentar esses direitos. Me parece que a referência central deve ser a referência do público versus o privado. E aqui eu falo privado ou particular, tá certo? Privado é setor privado do mercado, etc. E particular é a fragmentação de uma sociedade organizada em fragmentos de interesses particulares específicos. Tá certo? Quer dizer, é o negro, é o velho, é a mulher, é o homem, é a criança, etc. Quer dizer, a nossa tradição é uma tradição de uma somatória de direitos particulares. E a nossa experiência da reforma sanitária e da participação nos conselhos é uma experiência que deu muito avanço, mas está mostrando rapidamente os seus limites. O primeiro deles é que, eu nunca vi isso, em conselho não se briga, nos conselhos de participação. Tudo é feito por consenso. Todas as decisões por consenso evitam os pontos específicos de maior conflito. É como a ONU funciona, foi como, em grande parte, a Constituinte funcionou. O problema depois era regulamentar a Constituição, não era só a luta de fato dos grandes, de enfrentamento dos grandes poderes no concreto, começou quando se foi regulamentar a Constituição. Os conselhos, na área da saúde, eles tomam decisão por consenso. Morrem de medo do conflito, tudo é negociação. Você não tem bate-boca, bater na mesa, dificilmente, né? E mais, é uma concepção, e aí não é só dos conselhos, eu acho que é nossa também, quando eu falo nossa, dos militantes, daqueles que estudam a área da saúde, que a somatória de reivindicações particulares é igual ao direito público de todos. Isto é, que os conselhos, que são uma somatória de direitos específicos dos portadores de determinadas doenças e por aí afora, que ao eu ter a participação desta somatória de sujeitos, o resultado final é igual ao bem público, né? Bom, eu acho isso porque a gente tem uma raiz liberal do pensamento. O liberal é exatamente das liberdades individuais, que eu acho que é muito forte, o que é um contrassenso, porque é uma sociedade e nós tivemos uma experiência, né, histórica, política, não democrática, né? Quer dizer, nós temos uma tradição liberal, mas numa sociedade patrimonialista. Nesse sentido, eu acho que o que a gente teria que pensar, e eu acho que a gente ainda
está longe, estou falando da agenda de propostas, né? É pautar a questão dos direitos, do direito sanitário, junto com os demais direitos, a partir de uma visão republicana. Que eu acho que nós militantes da saúde, fomos incapazes, à época, eu acho que era impossível, não estou aqui botando chicote nas costas, tá certo? Mas de suplantar esta visão dos direitos por cortes individuais e liberais e partir para uma posição mais normativa do bem comum. Eu acho que é isso que nos falta refletir, não é pouca coisa. E quanto mais difícil ainda de operacionalizar. Eu acho que é isso, né, que nos falta. Por que é difícil? Primeiro, é difícil conceber, eu vou dar um exemplo. Um dos lideranças da segunda geração da reforma sanitária, que foi meu aluno no mestrado, etc., agora defende que o SUS seja uma autarquia. Para quê? Para que haja continuidade da gestão independente dos governos. Como eu bem conheço a figura, que seja uma autarquia para ele ser o presidente da autarquia. Tá certo? Porque é uma forma de você introduzir a racionalidade privada, estou falando a racionalidade privada no interior da coisa pública. Tá certo? Este salto de nortear a efetivação democrática do direito à saúde por princípios republicanos que estão acima dos interesses particulares, legítimos, etc., não estou dizendo que não são legítimos, tá certo? Eu acho que é o passo, não só para a gente pensar teórica e conceitualmente como faz isso, eu não sei, estou começando a trilhar por aí, e, em segundo lugar, traduzir isso num conjunto de políticas públicas, tá certo? E de construções institucionais, para que essas políticas efetivamente tenham um caráter universalista e do bem comum, aonde as diferenças sejam contempladas, e como diria o Boaventura de Souza Santos, sem que as minhas diferenças me tornem prejudicado. Né? Quer dizer, é como você contemplar as diferenças, ao mesmo tempo que você promove a igualdade. Né? Bem, eu acho que a gente tem mais um problema, né? E que a Sueli tocou, e porque vai ser tratado, que são essas novas formas de participação. E com isso eu termino. Há alguns analistas que agora estão dividindo a história do Brasil a MDM, antes dos movimentos e depois dos movimentos, que isto seria uma grande novidade, etc. Qual é a questão que eu vejo aí? Não vejo... Veja, questão, quando eu falo, é questão no sentido forte, né? Que essa nova forma de participação através de redes, né? Eles estão promovendo mobilizações nos espaços urbanos, mas sem um centro, tá certo? Que dê um sentido para eles. Eu estou ainda com um sentido e uma direção difusa desses movimentos. E isso é próprio dessa sociedade global, onde tempo e espaço não se diferenciam mais. Tá certo? O próprio Castells, ele coloca isso como um grande problema, né?
esses movimentos favorecem ou não a construção de um bem público, de um bem comum? Eu não sei, eu acho que é algo que a gente precisa ver. E, em certo sentido, por quê? Porque, em grande parte, eles negam a dimensão da política. E aqui foi frisado, e a Sueli frisou várias vezes, né, que essa construção democrática do direito à saúde e do direito sanitário é um processo político, né? Eu me pergunto, o seguinte, nós estamos acostumados classicamente a trabalhar com alguns tipos de sujeitos sociais. Sociedade organizada, classes sociais, movimentos populares, igreja. Estou falando da nossa geração, né, Sueli? Tá certo? O que são esses novos sujeitos sociais hoje? Quem são eles? Tá certo? O movimento Passe Livre é um movimento social, no sentido de que representa efetivamente um segmento da sociedade que eu possa identificar nessa sociedade? Ou ele, qual é a raiz social que ele tem? Citei esse, como eu posso citar N outros, tá certo? O que eles estão representando? Um bem comum? Um bem particular? Um interesse particular? E como que eles constroem ou ajudam a construir essa questão do acesso ou da efetivação democrática de qualquer direito? Né? Quer dizer, que é um movimento radicalmente distinto do que a gente estava acostumado com o movimento de saúde da Zona Leste. Aqueles queriam saúde, saúde mesmo, eram segmentos populares da sociedade, etc. Né? E esses, qual é a diferença entre esse movimento e aconteceu num shopping esse final de semana? Também foi uma mobilização em rede, né, dos jovens que se reuniram. Qual é a diferença? Como é que eu detecto isto e como é que isso me possibilita dar um passo a mais na efetivação democrática do direito, né? Bom, qual é a grande questão? É que a saúde é sempre uma relação, trabalha somente com relações assimétricas. Se eu vou no médico, pago regiamente o médico, a minha relação é assimétrica. O que ele fala para eu fazer, eu faço, eu não conheço. Sabe aquela coisa, eu tenho confiança ou não tenho confiança? Né? Se eu vou comprar um produto médico, estou pensando num plano de saúde, um seguro, é uma relação assimétrica. Se eu vou para o SUS, é uma relação assimétrica. Né? Finalmente, um último ponto. A participação da sociedade ela é fundamental na conquista e na efetivação dos direitos democráticos e, sobretudo, com orientação republicana de um bem público. Porém, a oferta dos serviços públicos estatais ou públicos não estatais é fundamental no aprendizado desta construção do direito à saúde. O que eu estou falando? Eu estou falando que nós temos que abrir uma outra frente. A reforma sanitária se preocupou muito em reformular e montar o SUS. E, de certa forma, de liderança, os sanitaristas dos movimentos sociais por saúde, quando conquistaram o Estado, deram relativamente as costas para a sociedade. Eu acho que nós estamos pagando o preço hoje disso no retrocesso à saúde. Mas a gente se esqueceu de uma coisa. A efetivação das conquistas, ela se dá por meio dos serviços. E é por meio dos serviços, como eles são prestados, se eles respeitam o cidadão ou se eles reproduzem a subalternidade, no atendimento que eles fazem da clientela, é que eu vou poder transformar esta oferta
esta cobertura de serviços de saúde num aliado da construção do bem público. Nesse sentido, o choque de gestão que tanto está se falando e que ontem saiu um relatório do Banco Mundial, não é um choque de gestão da racionalidade meramente. Ela é um choque de gestão que eu não sei como fazer, de transformar o setor público num aliado da construção de sujeitos sociais junto aos usuários deste setor. Tá? As tarefas são muitas, mas eu acho que vale a pena. Obrigada. Eu já vou, antes da Rosana passar a palavra, talvez eu tenha que pedir desculpas, ou melhor, eu vou pedir desculpas antecipado, porque fim de ano aqui tem vários estudantes, sabe como que é a agenda de qualificações, defesa de tese, etc., para não perder prazo. E eu vou ter que ir para Santos participar de uma banca, tá certo? Então, já peço desculpas de antemão. Obrigada, Mé. Fernando. Você quer sentar aqui? Bom dia a todos. Para mim, uma enorme satisfação estar aqui nesse seminário, que é um pouco o resultado de muitas atividades que o Núcleo vem fazendo, o Núcleo de Direito Sanitário e o CPDISA vem fazendo nos últimos 2 anos, principalmente, né? Então, é só aproveitar esse começo para saudar todos os colegas de pesquisa, professora Sueli, a Deise, o Celso, a Amélia e os pesquisadores que estão aqui e as instituições que estão, de alguma forma, acompanhando em aspectos pontuais, específicos, que a gente vai deparando com a pesquisa e debatendo conosco os melhores caminhos para o aperfeiçoamento jurídico disso que a gente está chamando de democracia sanitária. Dentro da ideia de democracia sanitária, e aí, já que a Amélia colocou da nossa viagem de Moscou, uma coisa que me impressionou muito é que esse é um termo que está em construção, né? A gente está tentando entender o que é democracia sanitária. A minha apresentação de agora é um aspecto mais jurídico, formal, de como o direito vem traduzindo a necessidade de participação do jeito que ele sabe, que é criando instituições e processos que mediam a relação da sociedade com o Estado. Mas eu tenho percebido que a democracia sanitária também tem muita relação com o acesso da população à saúde de forma equitativa, a questão da equidade. Então, se de um lado a democracia sanitária é participação, eu estou começando a ficar convencido que democracia sanitária também tem a ver com a democratização do acesso a bens e produtos de serviço, e principalmente os essenciais, a começar por saneamento básico e equilíbrio ambiental e as partes de promoção e prevenção, que é uma parte extremamente negligenciada hoje pelo sistema e até pela judicialização. Eu estava, semana passada mesmo, num evento com um defensor público do Estado, um procurador do Estado, falando de judicialização, e a pergunta que eu fiz a ele é: há judicialização de promoção e prevenção? Não há. Judicializa-se a atenção à saúde. Quer dizer, então, tem toda uma construção do sistema que está errada e a forma como as pessoas estão buscando o serviço de saúde reproduz até a própria construção do sistema. Então, só para pontuar um pouco a complexidade da ideia de democracia sanitária. Essas instituições e processos que vão sendo criados pelo direito trabalham com algumas premissas, que são as premissas que
que foram definidas na nossa Constituição de 88, depois de muitas instabilidades políticas, a gente pode dizer que o Brasil finalmente entrou num rumo de transição democrática que a gente pode dizer que está seguro, né? Pelo menos não se vislumbra mais nenhum golpe por aqui, e essas transições democráticas estão possibilitando que a gente aperfeiçoe a nossa democracia. As premissas que eu estou me referindo é a ideia de que o poder pertence ao povo e por ele será exercido, que vem desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que o professor Sérgio lembrou na abertura, é que esse poder, hoje, nas sociedades complexas e massificadas, é sobretudo exercido por meio de representação, e aqui vale um parênteses, que é algo muito discutido na ciência política, que é a crise de representatividade. Então, esse sistema representativo de deputados, majoritários ou etc., não está mais dando conta em traduzir o que é a demanda social para as decisões políticas estatais. Então, essas autoridades públicas que ocupam os cargos representativos, em algum momento entre o voto e a ocupação do cargo, se perde o elo de confiança e ligação, e aí basta ver quem aqui conhece o que o deputado de vocês, primeiro quem lembra quem é o deputado de vocês, e os que lembram, como é que ele tem votado nas últimas grandes questões de saúde, como é que votou com relação aos 10%, o orçamento vinculado à saúde, como é que votou no ato médico, como é que... Então, mesmo pessoas que têm uma boa formação, que um bom exercício de cidadania, não conseguem acompanhar esse modelo representativo, apresenta falhas. Essas falhas, dentro de cada campo, vão sendo supridas por um modelo participativo que é direto ou semidireto. Não dá tempo da gente ficar explorando muito a diferença disso, ou se é semidireto ou representativo, mas a questão é que o direito vem criando instituições e processos jurídicos para possibilitar uma participação mais próxima do cidadão com a decisão política estatal. Essa é um pouco um dos possíveis caminhos da democracia sanitária, que a decisão política estatal seja precedida de um bom debate público para achar o que é esse bem público, que não necessariamente é a soma do individual e não necessariamente a preponderância de um interesse mais organizado sobre o outro menos organizado, mas que pode ser mais importante. Como é que a gente traduz, então, essas necessidades da sociedade na decisão política estatal e que tipo de instituição que a gente pode criar para que isso ocorra? E eu acho que esse é um desafio muito grande. E ele vale não só para a formulação legislativa, então a parceira do Conselho de Psicologia citou aqui, por exemplo, a lei do ato médico, mas que até teve bastante participação. Mas e uma lei como a do Mais Médicos, por exemplo, que vem por medida provisória? Ou outras leis no campo da saúde que vêm sendo aprovadas pelo Congresso Nacional, em especial a Lei Complementar 141, que regulamentou o orçamento, o financiamento da saúde. Como é que se dá o processo de participação na formulação legislativa em saúde, que vai, no final das contas, definir aquele equilíbrio entre liberdade e segurança? A gente proíbe o tabaco ou não proíbe o tabaco? A gente libera a maconha ou não libera a maconha? Que tipo de droga eu autorizo, que tipo de droga eu não autorizo? Até onde vai a livre iniciativa, até onde o Estado vai controlar a livre iniciativa? Esses são debates relacionados ao direito à saúde, né, no campo da vigilância sanitária, epidemiológica e etc., que as decisões estatais sobre essas questões nem sempre são participativas. O que, aí é uma hipótese que eu tenho, no campo da saúde principalmente, quanto menos participação a gente tem no processo
da decisão política do Estado, menor vai ser a adesão das pessoas àquela decisão política. E se eu não tenho adesão, a norma vai ser ineficaz. Então, a participação é um caminho, inclusive, legitimador da norma e que vai melhorar a sua eficácia, não só jurídica, como a sua eficácia material. E eu acho que esse é um caminho, por exemplo, para a questão das liberdades individuais, tratamento compulsório e assim por diante, aborto, uso de drogas. Quanto mais debatido for esse tipo de questão, embora muitas delas sejam tabus na nossa sociedade, melhor vai ser a solução estatal e o tratamento da questão. Hoje a gente tem algumas instituições de participação criadas e funcionando no campo da saúde, não são exclusivas do campo da saúde, isso vale inclusive como uma teoria mais aberta do direito, mas aqui nesse seminário, e é o nosso foco de interesse, como é que isso tem se aplicado na saúde, né? As instituições de participação, elas podem ser criadas por lei, regulamentos, muitas vezes por lei, mas nem sempre. Tem muitas instituições que acabam sendo criadas por portarias, decretos, mas que criam uma institucionalidade participativa. Essas instituições não necessariamente se constituem como pessoas jurídicas, Conselho Nacional de Saúde, as conferências de saúde, os conselhos consultivos das agências, que são os exemplos que eu pus, não são pessoas jurídicas com CNPJ e etc., mas possuem uma institucionalidade jurídica, orgânica, com influência na decisão política. Esses 3 exemplos que eu trouxe são os principais hoje em atuação no campo da saúde. O Conselho Nacional de Saúde se reproduz nos estados e nos municípios, então tem os conselhos estaduais, conselhos municipais e assim por diante. Interessante dessas instituições que vão sendo criadas são instituições de democracia direta? Não me parece, porque não há uma atuação da sociedade como um todo nessas instituições. A gente pode, no máximo, dizer que são de participação semidireta, onde alguns grupos de interesse conseguem uma vaga no Conselho, que é uma parte da pesquisa que a Amélia e a Yasmin estão tocando e que tem trazido resultados muito interessantes. Também tem uma parte mais formal que eu estou pesquisando, que vai mostrar que esses conselhos, a forma como são criados, a forma como são compostos, a forma como funcionam, podem melhorar a participação ou anular completamente a própria existência do conselho, que vira só um penduricalho formal, onde prefeito, secretário fazem o que querem. Então, essas instituições de participação estão sendo desenvolvidas pelo direito e institucionalizadas de uma forma mais rígida ou menos rígida, conforme a evolução aí, do Estado vai acontecendo. Também a gente tem, ao lado das instituições, os processos participativos que vão sendo abertos aí pelo Estado para que o Estado possa ouvir a sociedade nas questões que ele vai decidir. Os mais comuns hoje, audiências públicas e consultas públicas. A gente tem as ouvidorias, os projetos de lei de iniciativa popular, os plebiscitos e referendos. Inclusive, vale lembrar que tem um projeto de lei de iniciativa popular bastante relevante, que está em tramitação rápida até no Congresso, referente aos 10% da União para o financiamento da saúde. Na Lei Complementar 141, os estados ficaram com 12%, o município 15%, e a União não se comprometeu com uma porcentagem fixa, embora o projeto de lei original fixasse isso, mudou no meio do caminho. E agora, com um projeto de lei de iniciativa popular, estão tentando voltar àquela ideia inicial e o debate está bastante avançado, parece que agora avança, o que vai representar mais dinheiro para a saúde. Então, esses processos participativos acabam sendo também bons canais de audição do Estado, da sociedade pelo Estado.
Agora, em termos substantivos, cada um vai ter um funcionamento. Audiências públicas, as consequências para a decisão política costumam ser muito frágeis. Consultas públicas, tem algumas boas e tem algumas completamente para inglês ver. As ouvidorias que nasceram com uma boa proposta de ouvir a sociedade para os problemas da atuação estatal, se esvaziaram completamente, viraram só mais com raras exceções, só um mecanismo de repasse de reclamações interna. E a gente tem, então, alguns desafios que estão colocados aqui. Temos instituições e processos participativos. E os governos se utilizam deles e dizem que são democráticos porque se utilizam deles. O que nós estamos questionando essas instituições e processos que estão postas, colocadas para a gente, são eficazes? Permitem a participação? Auxiliam na construção do que é o interesse público nos diferentes temas que interessam a saúde e a efetivação da saúde? Aí eu tenho muitas dúvidas se isso acontece, né? Então, compreender a forma como o direito organiza o Estado e dá sentido jurídico à democracia sanitária é um dos nossos desafios. E também identificar e analisar essas instituições, uma análise crítica dessas instituições e processos, para que essa participação seja substantiva, para que, de fato, o resultado de uma consulta pública represente uma melhoria do projeto original da autoridade estatal. A gente tem ainda aqui outras que já foram colocadas, os processos judiciais, que são formas de participação. Então, a própria judicialização da saúde, que é um dos temas hoje que a gente vai debater, é uma forma de participação. Quando alguém judicializa, vai ao Poder Judiciário pedindo saúde, está utilizando um instrumento democrático de proteção de direito para demandar ao Estado uma ausência de serviço legalmente imposta. No Brasil, e isso é particular nosso, a quantidade de ações possíveis para demandar saúde é muito grande. Todas essas, de alguma forma, podem demandar um bem jurídico relacionado com a saúde do Estado. Se a gente pegar a Colômbia, por exemplo, é um tipo de ação só, que é a tutela, é uma ação chamada tutela de direitos fundamentais. Aqui no Brasil a gente tem vários caminhos. Na judicialização da saúde começou com o mandado de segurança. Hoje é raro ver o mandado de segurança pedindo um serviço de saúde. A gente tem as ações ordinárias com tutela antecipada ou uma cautelar. As ações coletivas que também começaram. Hoje a judicialização tem pouca ação coletiva. E isso vai, então, dando um pouco o norte da participação jurídica. Outro, para terminar, já encaminhando para o fim, um estudo de caso que a gente está fazendo, só para demonstrar um pouco o que eu estou falando. Os conselhos de saúde, eles têm que ter em todos os municípios. Os 5.560 municípios brasileiros têm que ter conselho de saúde. A gente verificou que tem município que o conselho é criado ainda por portaria. Bastante município ainda, a institucionalidade do Conselho de Saúde são decretos do prefeito. Claro que por portaria ou decreto eu mudo a composição desse conselho da forma que o prefeito quiser, ou que o secretário quiser quando é por portaria. Então você tem um conselho participativo, mas quem participa? Quem a autoridade pública quiser. Essa participação já eu questiono um pouco se é democrática de fato ou não. Outra questão importante na constituição jurídica desses conselhos é a forma de escolha dos representantes. E vai variar muito. Cada estado, município, a própria União, vão ter critérios próprios de escolha de quem é o representante da sociedade dentro daquela instituição. O que pode levar para dentro desse órgão consultivo democrático grupos de interesse que não necessariamente significam interesse público ou coletivo.
estão lá para defender um interesse específico de uma determinada patologia ou de uma determinada comunidade que não tem grande relevância de interesse público, e porque está no conselho, porque está próximo do secretário, consegue emplacar políticas públicas de uma forma mais eficaz do que outras demandas sociais que, por causa da forma de escolha dos representantes, ficaram longe daquele contato. Então, esse final de semana, a gente teve aqui em São Paulo a eleição dos conselhos participativos das subprefeituras. Quem votou? Quem soube disso? Então, esses conselhos, eles acabam sendo, o que eu coloco aqui, relativa estabilidade, é uma estabilidade ainda. Os que são criados por lei gozam de mais estabilidade que os que são criados por portaria ou decreto. Alto risco de captura, principalmente quando a forma de escolha do representante é o dedaço da autoridade, que vai dizer quem ele quer pôr no conselho e quem ele não quer, e uma baixa densidade representativa. Então, o que seria uma instituição criada para melhorar a participação acaba sendo uma participação que acrescenta muito pouco à qualidade da decisão política que vai sair dessa participação. A judicialização é um dos benefícios da judicialização, claro que tem vários malefícios, mas um dos benefícios é que a judicialização força o Poder Executivo a melhorar o seu serviço de saúde. Um outro é que está criando o que eu estou chamando aqui de novas institucionalidades de participação. São participações, são instituições que juntam Poder Executivo, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, ONGs, para discutir a questão da judicialização antes de ser judicializada. São caminhos administrativos para a resolução de conflitos de acesso a serviço público de saúde antes de eu levar isso para o Poder Judiciário. Então, é uma institucionalidade participativa onde a pessoa vai fazer a sua demanda não direto para o Judiciário, numa instância administrativa. Tem os CIRADs no Rio Grande do Norte, aqui em São Paulo tem uma experiência, no Rio de Janeiro, em Goiás, Minas Gerais. Todos os estados e alguns municípios estão criando essas novas institucionalidades para falar, peraí, antes de ir no Judiciário, pede para mim. Às vezes eu tenho uma opção para te dar, que você não precisa ir no Judiciário, e isso tem diminuído a judicialização e então, uma interessante inovação jurídica participativa. Aí, para finalizar, é que, embora a democracia sanitária seja uma necessidade para a efetivação do direito à saúde, o sistema jurídico, pelo menos me parece, ainda não conseguiu criar instituições e processos participativos apropriados. A gente tem que debruçar um pouco melhor sobre o que criamos para entender os defeitos e pensar em formas de melhoria dessas instituições e processos. Essa diretriz constitucional de ampliação de participação da comunidade tem que ser perseguida até que a gente ache boas soluções para isso. A compreensão do que temos hoje é fundamental para a gente poder aprimorar, apontar erros e pontos positivos, e a participação da comunidade nessas decisões normativas e políticas tende a ampliar as chances de equidade em saúde no país, porque levará uma decisão mais abrangente a ser tomada pelo Poder Executivo ou pela autoridade que tem o poder de decidir em questões de saúde. Então, a participação é um importante caminho para a promoção da equidade. Logo, embora a gente possa ter dois caminhos de democracia sanitária, que é o da equidade e o da participação jurídica na formulação de normas e políticas, esses dois caminhos vão se encontrar para a construção de uma democracia sanitária de fato e para que todos tenham acesso ao direito à saúde universal, como preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pela nossa Constituição. Era isso que eu tinha de falar. Obrigado pela atenção.
dia. Eu também agradeço o convite da professora Sueli e do Fernando para trazer um pouco dos dados de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo no Rio Grande do Sul, na Unicinos, e uma pesquisa que nasce fruto do projeto anterior do CPDISA. Não? Na pesquisa anterior, nós participamos e nós tivemos uma grande surpresa no Brasil inteiro, que a professora Sueli logo identificou, que foi o papel das delegacias de polícia na efetivação do direito à saúde. Não? E isso nos chamou muita atenção porque não se estudava nessa perspectiva. E disso nasceu, então, a ideia de juntar as pessoas que participaram daquele primeiro projeto num projeto tentando mapear as ações de saúde no estado do Rio Grande do Sul. Mas nós não queríamos mapear quantos processos judiciais, nós não queríamos somente uma pesquisa quantitativa, mas também qualitativa. Então, nós optamos como teoria, como pano de fundo, a meta-teoria do direito fraterno, que resgata das masmorras da Revolução Francesa a ideia de fraternidade, não, com os seus pressupostos de conciliação, mediação, pacto, não violência e, sobretudo, a ideia de fármaco, a ideia de medicamento, a ideia de técnica, quer dizer, o mesmo medicamento que salva pode matar também. A questão é saber o que nós estamos fazendo mais, se estamos mais salvando ou mais matando. E a primeira discussão que nós fizemos com esse projeto foi, além da meta-teoria do direito fraterno, nós trabalhamos também com a teoria sistêmica e tentar definir a saúde como um sistema social, já que Luhmann não trabalhou com o sistema da saúde, mas trabalhou com o sistema médico, não? E qual é a dificuldade para isso? A grande dificuldade é que o sistema da saúde, assim como o sistema da educação, eles operam com o código negativo e não com o código positivo. Quer dizer, o que importa para o sistema da educação não é quem superou todos os níveis, não é, entre aspas, o aluno educado. O que importa é o não educado. No sistema da saúde, o que importa não é a saúde, é a doença. Então, fazer essa construção de como é que a saúde pode ser um sistema social, foi um trabalho que a gente levou o primeiro ano da pesquisa. Nós temos, aliás, a pesquisa termina em 2 anos, nós temos 2 grandes segmentos, um segmento dos operadores do direito e outro segmento dos operadores da saúde. Nós quando começamos a construir o projeto, o Fernando participou inclusive de uma reunião, nós reunimos os operadores do direito. E foi, assim, uma guerra, porque cada um dizia, o meu trabalho é melhor do que o teu. Quer dizer, era uma disputa entre o Ministério Público, a magistratura estadual e federal, e a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o que para nós, nessa pesquisa, tem sido o grande diferencial, assim como na pesquisa anterior foram as delegacias de polícia, agora é a Defensoria Pública, porque a Defensoria está fazendo muita conciliação. Do outro lado, nós entrevistamos os delegados regionais de saúde e alguns secretários municipais de saúde. E qual é o foco da nossa pesquisa? É ver quais são os espaços para uma possível fraternidade, claro que entendendo a saúde como um direito humano, a necessidade de, como disse o professor Sérgio, de inventar, quando eu tenho um determinado direito, eu quero um pouquinho mais, ou um pocão a mais, não? E como é que a gente efetiva isso? E tentando ver como é que a participação social se dá. Então, o nosso foco na pesquisa é sempre estar de olho se tem algum lugar, se a fraternidade ocupa algum lugar junto com essa participação. E aí, em alguns casos, nós selecionamos como casos assim, a serem estudados. Primeiro, na nossa equipe de pesquisa, hoje eu tenho 4 bolsistas de iniciação científica, 2 doutorandos no Brasil, tem a Denise Oliveira César, que é uma magistrada do Rio Grande do Sul, que trabalhou muito com judicialização, está em Portugal fazendo pós-doutorado, Humberto Jaques, do Ministério Público Federal, está fazendo doutorado na Itália com Elídio Resta, e a Maria Inês Asman, que é do Ministério Público Estadual, agora também está na Itália, foi
tem 2 dias que foi para lá, que vai fazer também o doutorado com o professor Elídio Ressa, tentando estudar essa relação entre a metateoria do direito fraterno e o direito à saúde. Não? E, além disso, tem um membro do Ministério Público Federal, da Magistratura Federal, da Magistratura Estadual, da Defensoria Pública e da Delegacia, e nesse caso da Delegacia da Mulher, que é onde a questão é mais atuante. Os casos que mais nos chamaram a atenção até agora, nós estamos pesquisando de 90 a 2010, então, os casos que mais nos chamaram a atenção, o primeiro caso é um caso de saúde mental. Em 1991, nós começamos no Rio Grande do Sul com um forte movimento na questão da reforma psiquiátrica. A nossa lei é de 92. Em 1994, uma psicóloga, Fátima Fischer, decide que nós vamos fechar o nosso grande manicômio, o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Não, toma uma decisão, junto com toda uma equipe, e decide colocar um grupo de pacientes que já vinham sendo trabalhados na pensão protegida Nova Vida. Os pacientes vão para lá, num primeiro momento a situação estava andando bem, num segundo momento começou a ter uma repercussão na mídia. E a Zero Hora, que é um jornal local, foi até a pensão pública protegida, ver o que estava acontecendo e viu 2 pacientes namorando. E isso foi capa do jornal, foi capa de todos os comentários, porque estava gerando esse processo de reforma psiquiátrica que já se discutia muito no Rio Grande do Sul, estava gerando uma promiscuidade entre os pacientes. Não? Então, a Fátima Fischer parou de responder, o processo dela começou em 94, ela foi acionada judicialmente, ela e mais toda uma equipe, mas ela era a cabeça dessa ação. O processo dela encerrou em 2009, novembro de 2009, quase 2010. Então, esse é um caso que nós estamos estudando, porque tem um foco que nos interessa, que é a questão da reforma psiquiátrica. Um outro caso que nós estamos estudando é também com relação à reforma psiquiátrica, que é no município de São Lourenço do Sul, que está no sul do estado do Rio Grande do Sul, onde uma secretária municipal da saúde, que depois se tornou secretária estadual de saúde, de extrema direita, com um pai que tinha sido prefeito várias vezes da cidade, decidiu ir visitar, então, esse tal Hospital Psiquiátrico São Pedro. E lá ela encontrou várias pessoas do seu município e resolveu criar no seu município, tirar as pessoas do hospital psiquiátrico para o município, e ela criou, e é um dos primeiros serviços de saúde mental do Brasil, em São Lourenço do Sul, a nossa casa, a casa onde os pacientes ficavam e tiveram todo um acompanhamento. Então, em termos de saúde mental, são esses os 2 casos que nós estamos estudando para ver até que ponto a população foi aceitando, quais foram as dificuldades e como os pacientes foram se organizando. Um outro caso que nós estamos vendo, daí na região norte do estado, é com relação a fitoterápicos. 2001, o prefeito da cidade de Panambi decide que nos postos de saúde daquela cidade, em todos os postos de saúde, vão ter medicamentos fitoterápicos. Aí, nesta época, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Saúde, nós apresentamos um projeto para a FIDA e FAO, que acabou financiando para ver como é que se dava a rede de fitoterápicos. Foi uma dificuldade muito grande, porque os médicos da região, os farmacêuticos, diziam, mas esse monte de vidrinho, de chazinho, etc. e tal. Então, o prefeito, que foi prefeito de novo agora há pouco tempo, ele é mais ou menos como o prefeito Mujica do Uruguai, ele continua indo de Fuca trabalhar, etc. e tal, e ele reuniu um grupo de Fusca, não, vocês dizem que Fuca é só no Rio Grande do Sul, ele reuniu um grupo de voluntários para mostrar o efeito de todos esses chás e da disponibilidade. E essa região é uma região que está próxima a Santo Ângelo, onde tem toda uma cultura indígena. E os índios e os indígenas quiseram também, dentro dos postos de saúde da região de Santo Ângelo,
colocar também as suas formas de tratar a saúde ou de tratar a doença. Então, esses dois são outros dois casos que nós vamos estudar. Um outro caso que será o objeto do nosso estudo, a gente tem, nesse momento da pesquisa, a gente está com muito dado, então a gente está selecionando o que nós vamos estudar. Um outro caso é o caso do Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre, que é um hospital federal, o único hospital federal que nós temos, é uma rede de 4 hospitais. E o Cristo Redentor se ocupa de problemas traumatológicos, é uma referência, entre outras, no Rio Grande do Sul, é a principal referência que nós temos nesse sentido. Neste hospital, 1997, o movimento afro-brasileiro solicitou, então, à direção do hospital que os pacientes que tivessem uma melhora no seu estado de saúde pudessem ir até o terreiro, fazer as suas orações, etc. e tal. Bom, no início foi uma coisa muito complicada, porque, claro, ninguém aceitava isso. Em 1998, se cria dentro da sede do Cristo Redentor no Hospital Conceição um espaço multirreligioso. E a partir de 99, os pacientes que estão no Hospital Cristo Redentor e são de religião afrodescendente e querem ir até os terreiros e estão em condições, podem ir e voltar. Não. É claro que os pacientes têm uma melhora significativa e isso gerou um grande mal-estar. É um serviço que até hoje que está funcionando e nós entendemos que reconstruir a história do direito à saúde no Rio Grande do Sul é gratar no fundo, é ir lá ver como é que a população chega para um hospital desse tamanho e dizer, bom, eu quero ir para o terreiro agora, não. Então, é muito interessante porque também foi autorizado dentro desta rede a participação de pais e mães de santo, não? Então, é muito interessante porque sempre a gente via nesses hospitais os padres, não? E agora a gente vê mãe de santo, pai de santo. É uma experiência que nós entendemos como dever ser estudada, não? Tá? Outros casos que nós que estamos estudando é o caso de um secretário municipal do município de São Borja, que foi processado porque ele pagou o combustível para um avião privado levar um paciente até Porto Alegre. Quer dizer, o município de São Borja está a mais ou menos 700 quilômetros de Porto Alegre, o Estado não disponibiliza avião, o município muito menos, e o secretário municipal, junto com o prefeito, decidiram que iriam botar gasolina no avião de um grande fazendeiro, e levaram esse paciente. Então, este caso nós vamos estudar também, porque o secretário da Saúde foi processado em função disso. O outro caso que nós vamos estudar é com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Alegrete, também município que está próximo à fronteira, quando um doente mental começa a participar do Conselho Municipal de Saúde, não? E as colocações dele são todas muito pertinentes. Então, nós estamos... Claro. Então, nós estamos vendo um pouco isso. E, assim, um dos últimos casos que eu quero relatar aqui, que nós vamos tratar, porque este, sim, a fraternidade está ali, está dada, eu até já escrevi sobre isso, é o caso de Santana do Livramento, que faz divisa com Rivera, não com o Uruguai. Santana do Livramento tem um único hospital, uma Santa Casa, fecha o hospital e os pacientes não têm para onde ir. Tem que ir para essa cidade de Alegrete, que está a mais ou menos 200 quilômetros, 250 quilômetros. Ao lado de Santana do Livramento, é uma fronteira seca. Tu atravessa a rua, tu está em Rivera. Então, assim, as mulheres não podiam fazer seus partos em Rivera, mas tinham que andar 250 quilômetros, 220 quilômetros para ter seus partos. Depois da terceira criança que nasceu na ambulância, que nasceu pelo caminho, não, o prefeito
prefeito de Santana do Livramento resolveu discutir com o intendente de Rivera e tentar fazer algum mecanismo para que os pacientes pudessem ser atendidos ali. Claro que 30 mil viagens do prefeito de Santana do Livramento a Brasília, mostrando a existência do Mercosul, mostrando acordos, mostrando nada se resolve. E aí o prefeito disse, bom, já que não se resolve, eu vou criar uma fundação para repassar dinheiro. Por quê? Porque o sistema de saúde do Uruguai é diferente do nosso, é nacional, o nosso tem toda uma outra estruturação, não? E eles, os dois prefeitos, fizeram isso, sofrendo todas as pressões que nós podemos imaginar, não? Bom, mas aí vem outros problemas, desde a vacinação, que era diferente de um lado e do outro, até mesmo que cidadãos são esses. Não, então eles nascem no Uruguai, daí tem que ir para o Brasil registrar para depois voltar para o Uruguai. Bom, e se esse bebê que nasceu daqui a 18 anos quiser ter dupla cidadania, como é que fica? Então é uma situação que ainda não está resolvida, tem 137 crianças que nasceram no Uruguai. Também, nesse sentido, em São Borja, também se tem um exemplo, São Borja faz divisa com a Argentina e tem um rio, um grande rio, o Rio Uruguai, e lá tem muito problema com a doença dos cachorros, que eu nunca consigo pronunciar, Leishmaniose. Isso. No Brasil, leva 6 meses praticamente para ter o resultado de um exame. Claro que até sair de São Borja, chegar em Santa Maria, depois chegar em Porto Alegre, depois chegar na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, tem um caminho grande a percorrer. Então, assim, uma média é de 6 meses para exames normais e urgência 45 dias. Ao lado, em Santo Tomé, na Argentina, se faz em 3 dias. Então, o prefeito passava de forma ilegal para o outro lado para fazer os exames. Em compensação, a prefeitura de São Borja oferecia cursos de formação em atendimento básico para os argentinos. Então, assim, são acordos que não têm um fundamento, ou melhor, talvez tenha muito fundamento, não? Como falava o professor José Eduardo Faria, no final dos anos 90, uma inflação de legislação, mas que no final das contas o que vale é a relação entre essas parcerias. E nessas fronteiras acontecem muitas coisas, não? Nós tínhamos um curso de saúde pública entre Brasil e Argentina, e nós fazíamos um mês aula no Brasil, outro mês aula na Argentina, porque se o curso era de integração, tinha que acontecer desse modo. E uma ocasião, no primeiro dia de aula, os alunos não avisados, não se deram conta, todo mundo anda com carteira de motorista, e com carteira de motorista tu não pode atravessar a fronteira, tem que ser identidade ou passaporte. Para quem não é da área do direito, não é uma coisa tão comum, e para eles aquela fronteira é uma coisa de vai e vem, é tranquilo, mas foram alunos do estado todo fazer esse curso. E aí, eu junto com o prefeito, fomos na Polícia Federal e conversamos, olha, nós temos essa situação, nós temos 2 alunos que não têm nem identidade nem passaporte, mas são alunos, estão matriculados regularmente. E a Polícia Federal, não, absolutamente, nós temos que controlar a fronteira. O prefeito não teve nenhum problema, disse, não tem problema, eu pego a carteira de identidade da minha esposa e da minha filha e vocês entram sem nenhum problema. Então, o estudo está sendo interessante porque, claro que a gente busca dados que as pessoas vão contando, mas que têm algum fundamento. E é um pouco isso o que a gente está fazendo e tentando ver de que modo, então, esses pressupostos da meta-teoria do direito fraterno, eles se fazem presentes. Obviamente que nós entendemos a saúde como um bem da comunidade, não tem outro jeito trabalhando assim. E um último problema assim, que nós estamos ouvindo, especialmente dos secretários municipais de saúde, porque muito mais do que os coordenadores regionais de saúde, os secretários municipais, eles trazem muito, que é a questão seguinte, numa cidade pequena, o prefeito é o médico, que é
ao mesmo tempo é o fazendeiro, que ao mesmo tempo é o dono da casa de comércio. Não. Então, não do hospital também. É óbvio, de porque passagem. Não tem outra alternativa. Lembra um pouco que a professora Sônia Fleury escrevia em 87, acho que é 87, aquele livro Imprevidência Social, não? Onde ela mostrou todo esse circuito, como é que ele se dava, não? Então, esse é um pouco o momento que nós estamos da pesquisa. A gente está com todos esses dados, cada um dos meus alunos e parceiros do grupo de pesquisa tentando se ocupar de uma questão específica. E nós temos, não sei se a gente consegue ouvir aqui, a gente fez grupos de discussão, então, com secretários municipais e com secretários municipais e com delegados coordenadores regionais de saúde, e eu gostaria de trazer simplesmente 2 falas aqui. Não sei se a gente vai conseguir ouvir. Acho que não. Bom, o Bolzan, ele é secretário municipal de Novo Hamburgo, não? E ele traz a questão da saúde como a relação da saúde como democracia. Não tem jeito da gente fazer funcionar. 1 minuto. Bom, então o Bolzan traz toda essa questão. E o segundo prefeito, o segundo secretário é de São Leopoldo. E uma pena que a gente não pode ouvir, porque é muito interessante o que ele diz. Ele diz o seguinte: quando ele chegou na cidade como secretário municipal de saúde, que ele é de Porto Alegre, está trabalhando em São Leopoldo, a primeira reunião que ele fez foi com o Ministério Público e com a magistratura. E, inclusive, ele teria uma reunião com o governador. Ele não participou da reunião com o governador porque ele tinha uma agenda com o juiz, que para ele é muito mais importante ter uma boa relação com o juiz e Ministério Público do que ir para uma audiência com o governador, não? Então, a gente vai vendo como essa conciliação nem sempre é conciliação, mas o quanto e os secretários repetem isso, assim, essa conversa que eles passam a ter, coisa que é uma ação, uma atitude, um comportamento que se dá a partir dos anos 2000. Antes disso, o que a gente tinha era muito, e continua sendo, não? Uma disputa entre os operadores da saúde e os operadores do direito, não? Os casos que nós selecionamos do Rio Grande do Sul é um caso de aborto, que a gente está aprofundando, medicamento para AIDS, cobertura do plano de saúde. Eu tenho 1 minuto, vou passar muito rápido. A questão de erro médico aparece, e aparece um outro caso, que é um caso bastante interessante, um paciente que caiu no hospital, e o paciente diz: bom, eu tenho direito a essa revisão. E o último caso que eu gostaria de trazer para vocês é essa questão de erro médico. Mas não é o erro médico em si. O que está se discutindo é que o paciente tem que apresentar uma prova pericial de que efetivamente houve o erro médico, não? Então, fica complicado para um cidadão fazer isso, não? Aqui nós temos os casos tradicionais de medicamento, eles crescem bastante. Nós selecionamos alguns casos da década de 90. Outra grande dificuldade da pesquisa é que até 2000 nada está informatizado. Então, assim, ir para o arquivo do Tribunal de Justiça não é uma coisa muito simples. Essa decisão de 2002, que todos nós conhecemos, é uma decisão bem importante do Roger Hills. A questão dos planos de saúde continua muito forte, não? A questão dos tratamentos no exterior. Aqui, nesse caso, nós estamos discutindo com a Marga, que é do TRF4, uma desembargadora, e ela faz todo um estudo, toda uma pesquisa com os pilotos da Varig, porque eram eles que traziam para o Rio Grande do Sul todos os medicamentos importados. Então, ela tem algumas contribuições importantes para a gente deixar como história do próprio direito à saúde.
o que é ajuizado em termos de saúde não é diferente do que se passa no Brasil. Eu só quero mostrar um último dado, aqui é uma entrevista da própria Maria Inês, dizendo como é que a coisa está seguindo e quando se cria, não, dentro do Ministério Público, um espaço específico sobre direitos humanos e direito à saúde, não, se tem um diálogo muito interessante entre o Ministério Público e os conselhos, especialmente o Conselho Estadual de Saúde, não? E aqui ela vai relatando um pouco o que vem acontecendo. Só com relação, este dado é um dado atual e, para mim, é o dado que a gente tem que investigar mais, como ele se deu antes na Defensoria. O grande problema é que nós não temos informatizado, não temos essa história. Mas em 2012, somente na área de saúde, não, que é uma seção especializada, foram 4.352 casos. 3.813, as soluções foram extrajudiciais. Quer dizer, é a defensora ligando para o médico, ligando para o secretário de saúde, a estagiária indo, o defensor indo, enfim. Então, estes dados de 2012, nós queremos ver como é que ele se deu antes e como é que se chega a isso. É claro que as defensoras são todas mulheres que trabalham nesta área de saúde, elas têm uma participação política muito forte na ideia da saúde como um bem da comunidade, portanto, é papel da defensoria, sim, levar isso adiante. Muito obrigada e desculpe se me estendi. Obrigada a todos vocês. Queria passar a palavra para a plateia, para perguntas, e sugerir... Amélia, você ainda tem alguns minutinhos? Tem. E sugerir que, se alguém tiver perguntas para a professora Amélia, que a gente pegue essas perguntas primeiro, porque assim nós conseguimos aproveitar dela um pouquinho mais antes que ela tenha que ir para Santos. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Núbia, sou estudante de mestrado aqui da USP. E eu gostaria de aproveitar, é óbvio que todos os temas estão muito interrelacionados, mas eu gostaria de explorar um pouco uma visão não tão jurídica do fenômeno, para perguntar para a professora um pouco mais, acho que não ficou muito claro para mim, sobre a normativação do bem comum. Como que isso se daria, sendo que, da forma como hoje é posto, também é possível que a iniciativa privada no ambiente social público. Então, esse mix que já é institucionalizado é permitido. Então, a pergunta também seria se, dentro da concepção de Estado que a gente tem, democrático de direito, e dentro da concepção, no máximo, social-democrata, como que essa coletivização poderia dar? Sem ideias, assim, comunistas, digamos, né? Porque se o individual tem que ainda prevalecer, como foi dito, como essa normativização poderia ser diferente do que é posto hoje? Se seria uma normativização formal ou não sei se ficou muito claro. Obrigada. Não, quando se fala das ações orientadas pela concepção republicana, é a capacidade da sociedade se mobilizar e, portanto, da dimensão política também, se mobilizar de tal forma que o bem comum se sobreponha ao bem individual das pessoas. Certo? É um pouco eu pensar a questão, ela é normativa nesse sentido.
É um pouco eu pensar a questão do seguinte, a cidadania, vamos pensar o que a saúde faz. A saúde utiliza dois termos que me arrepiam. Um é mudança de comportamento. Nada mais autoritário, antidemocrático do que mudança de comportamento e nada mais normativo, certo? O outro é aderência. Aderência da população aos programas de saúde, aderência, tá certo? Que é diferente de eu falar de adesão, tá certo? E em vez de eu falar mudança de comportamento, eu falo de mudança de atitude. Qual é a minha mudança de atitude? Eu satisfaço as minhas necessidades e as minhas preferências individuais de forma responsável comigo e com a coletividade. É essa a grande questão. Então, o que eu não estou falando de norma jurídica, eu estou falando o seguinte, as decisões com a participação da sociedade, nos conselhos, por exemplo, nas instâncias de participação, eu tenho que criar uma cultura do bem público, tá certo? E isso não é por parte dos pobres, é sobretudo por parte das elites, para que o prefeito não seja o dono da fazenda, etc., que os conselhos, os componentes do conselho não tenham o mesmo sobrenome, coincidentemente, familiar do prefeito, tá certo? E por aí afora. Eu acho que é algo a ser construído na nossa sociedade, que não está nem no Estado, nem na sociedade, não dá para pensar assim, né? O que significa, aí sim, uma revolução, que não tem nada de comunista, não tem nada de, né? Que significa uma revolução, porque nossa sociedade ela é uma sociedade punitiva, tá certo? É uma sociedade patrimonialista, eu sou dono da verdade no meio acadêmico, o outro é dono do serviço, tá certo? E por aí afora. Agora, eu acho que o que é importante também, até pelos dados que colocaram, fazer uma última distinção. Nem tudo que é estatal é público, tá certo? E nem tudo que é público é estatal. Eu preciso pensar isto, quer dizer, que é uma das coisas que foi uma grande discussão lá na Rússia, que a gente estava falando, né? Porque quando... O Fernando é mais comportado, mas eu não. Quando eu alertava do perigo da privatização muito rápida da saúde, eles, assim, entusiasmadíssimos e tal, né? Eu falava, olha, toma cuidado, porque você não regula o mercado. O que a ANS faz aqui? Ela não consegue regular nem como consumidor. O IDEC regula melhor, né? Então, eu acho que essa é outra coisa que a gente precisa pensar, tá? Vou pegar mais três agora eu tenho que ir. vez. Obrigada pelo convite e pela participação. Obrigada. Por favor. Era para a professora Amélia. Pode, vai, Rapidinho. Rapidinho. Aqui, professora. É rapidinho. É mais uma consideração em relação a... Onde que está? Aqui. Aí. Uma consideração sua, já que você fez uma certa reflexão do ponto de vista da construção da reforma sanitária brasileira, como você encara hoje o decreto 7508 na composição dos atos normativos dentro do Sistema Único de Saúde? Não sei o que você está falando. Desculpa. Assim, o decreto... Bota a legenda. Desculpa, um pouco de furor normativo do Ministério. Eu sou do Ministério da Saúde, sou Marcos Quito, trabalho na Secretaria de Vigilância em Saúde. O Ministério constituiu aí nos últimos tempos o decreto 7508, que estabeleceu a criação, dentre outros elementos, o contrato organizativo de ação pública, que visa exatamente organizar, do ponto de vista loco-regional, a organização e funcionamento das práticas dos serviços de saúde, a partir de indicadores, de metas, um pouco na linha de que outros países vêm fazendo na linha das contratualizações dos serviços de saúde. Então, nesse mesmo esteira da contratualização dos serviços de saúde,
o decreto tem sido um objeto bastante polêmico dentro da esfera da gestão da organização dos serviços. Talvez do ponto de vista da professora, no que diz respeito aos efeitos que o direito à saúde repercute, ou repercutindo no âmbito do judiciário, isso possa também ter algum tipo de escuta, mas era mais uma reflexão do ponto de vista da contratualização dos serviços, no que vem sendo feito de uma forma comparada com países como Portugal, como alguns outros países que têm desenvolvido contratualizações de serviços de saúde, como inclusive o NHS e alguns outros modelos irlandeses. Veja, se você quiser saber, eu acho que a gente, com o PACS e o PSF, abriu uma caixa de Pandora. Certo? PACS é Programa de Agentes Comunitários de Saúde, PSF, Programa de Saúde da Família. Porque você expandiu muito o acesso, né, na atenção básica. Vamos ser generosos, atenção básica. Né? Dentro de, historicamente, um desinvestimento no mínimo de referência e contra-referência. Então, você não tem o nível hospitalar para dar. Saiu ontem outro relatório aí, né? Veja bem, contratualização, como é que eu contratualizo se eu tenho uma porta aberta de demanda? Porque se é o sistema público, a minha demanda ela é indiferenciada. Eu só contratualizo, eu só posso raciocinar numa contratualização se essa demanda está definida. Concorda? Porque eu contrato por um determinado recurso para dar um determinado tipo de cobertura, né? Eu acho que isso tem dois problemas. Um é a racionalidade interna dos serviços, que eu acho que o Ministério tem que cuidar. A outra é transformar isso num engessamento, que é o que a Sandra está mostrando que não dá certo. Tá certo? Num país tão divergente. A segunda coisa, eu acho que é o excesso de tecnificação. Tá certo? É esse engessamento por cálculos técnicos, por protocolos, etc. Outro dia eu estava numa discussão, num curso no Nordeste, sobre o Mais Médicos. Estão tirando o nosso direito, estão interferindo, não sei o quê, bababababá. Eu falei, escuta, vocês não aceitam protocolo de atendimento nos hospitais privados? Aceitamos. Eu falei, isso não é uma ingerência no ato médico? Então o que vocês estão falando? Né? Então, veja, eu não sei se eu faria, mas não estou no Ministério, tá certo? Eu não sei se eu faria desse jeito. Porque alguma norma vocês têm que ter para seguir e punir quem não segue, tá certo? Agora, eu acho que você está tendo um excesso de tecnificação na área da saúde. Eu acho que está tendo uma despolitização, no sentido da participação da sociedade, etc. E o que esses protocolos, essas contratualizações fazem, uma coisa eu fazer na Inglaterra, que a Tati não conseguiu mexer no núcleo duro do sistema de bem-estar social. A outra coisa eu fazer aqui, que a gente nunca teve um sistema de proteção social, né? É trazer para dentro do setor público estatal a racionalidade privada. Porque eu tenho uma receita, tá certo? Para fazer determinadas coisas. E daí o resto, o que não cabe na forma, eu deixo de fora. Mas a saúde é um direito, né? Tá? Gente, eu preciso ir, senão me esguelo. Estamos um pouco atrasados aqui. Acho que tem espaço para mais duas perguntinhas, se alguém quiser fazer, e eu peço que seja breve, por favor. Bom dia, vou me identificar primeiro. Meu nome é Wanda, eu trabalho no aeroporto de Guarulhos, na Anvisa. Eu queria parabenizar pelo evento, pelos temas tão atuais, né, e importantes. Eu tenho duas questões que me incomodam, que eu gostaria de compartilhar com vocês e ouvir a opinião de vocês, né? Eu não sou especialista no assunto, mas eu gostaria de falar sobre a gestão do SUS, né? O modelo de gestão e repasse de verba, né? No SUS,
sem indicadores de avaliação do cidadão, né? Hoje você tem os planos municipais de saúde, os relatórios, sem indicador da ponta, né? Hoje, sou farmacêutica e sempre você vê um processo de qualificação, você sempre olha a ponta, o seu produto, né? E o SUS com o seu produto, é o atendimento médico, é a melhoria da saúde. E hoje, no modelo, você não vê isso. Então, você tem um relatório de um plano, né? Que você vê as fragilidades, você tem um plano de ação e depois você tem um relatório do que você fez. Mas quem fez o relatório, quem fez o plano são as mesmas pessoas, né? Então, eu tenho uma certa crítica com relação a isso, queria ouvir a opinião de vocês. E a segunda questão é a participação da vigilância sanitária no Plano Municipal de Saúde e o poder de fiscalização da vigilância sanitária nos serviços públicos. É um tema muito polêmico, que eu participei de alguns cursos de gestão de vigilância sanitária e ouvi muitos colegas à ponta e a dificuldade dos fiscais, né, no dia a dia. Eu queria ouvir vocês, porque, na verdade, eu acho que a gente fica muito distante da teoria, da faculdade, né, e da ponta, muita distância, né? E eu gostaria de ouvir de vocês um pouco da realidade e a opinião de vocês. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Encerramos. Duas perguntas. Eu respondo a segunda. Essa é uma pergunta muito recorrente. Todo evento de vigilância sanitária que eu participo fazem essa pergunta. Fiscalização do poder público pelo poder público a gente chama de autotutela. É um dever do poder público corrigir os defeitos do seu próprio funcionamento. Então, essa fiscalização não é uma fiscalização de fora para dentro, é a autotutela da administração pública. E que gera responsabilização, que os americanos chamam de accountability, mas aqui é responsabilidade. O que resta ao vigilante sanitário, que não pode entrar no serviço público, é oficial, seu chefe, que passa a ser o responsável por qualquer problema que tenha naquele serviço. Esse é o caminho, porque não tem muita... a fiscalização tem que ser feita, mas é no exercício da autotutela. Mas depois acho que a gente pode... A realidade é a vigilância sanitária fazendo fiscalização no serviço privado e não no serviço público. O seu gestor é o prefeito. Isso cateia a vigilância sanitária. A vigilância sanitária não é SUS. A vigilância sanitária é fiscalização. Quando você, da vigilância sanitária, colabora na elaboração do Plano Municipal de Saúde, indicando quais são as fragilidades do município, e depois você vai fiscalizar suas fragilidades que você mesmo apontou, é uma incoerência. Então, isso é a minha opinião, né? Não estou falando que é da instituição, é a minha opinião. Que isso cria, eu acho que a vigilância sanitária pode ser um aliado para a saúde, para a construção de uma saúde mais, um acesso melhor. É isso. Eu vou passar para a Sandra. Muito rapidamente, acho que as observações são essas, não? Acho que fiscalização é SUS também, não? Depende do que a gente está entendendo por fiscalização. Eu tenho um profundo respeito pela vigilância em saúde, acho que tem um papel fundamental, mas a gente ainda vê na vigilância um estado ditatorial, quer dizer, a vigilância como o vigilante, o punidor, não? Em muitos órgãos, a gente infelizmente ainda vê isso. Eu acho que nós precisamos, sobretudo, superar esse paradigma, que em muitos lugares está superado e está andando muito bem, e em outros lugares ainda não está completamente superado. Acho que a vigilância não basta mudar de nome, como mudou, e eu acho que cresceu muito, mas nós ainda temos muitos segmentos que são complicados. E aí, quando se dá na esfera municipal, a gente sente isso muito mais perto, porque o cara tem um mercadinho lá, está armazenada a bebida inadequadamente, vai danar a saúde de todo mundo, é verdade, tu está vendo. Aí vai lá a vigilância, porque ele é adversário político do prefeito e fecha tudo, não? Então, infelizmente, as más práticas têm feito com que a vigilância retome o papel que se tinha no Estado ditatorial. E eu acho que, assim, essa é uma questão que a gente tem que discutir, como a gente ainda tem que discutir as relações de poder entre o profissional de saúde e o, entre aspas, usuário do serviço de saúde, não? Mas eu entendo fiscalização como sendo SUS
Sim. Felizmente, a gente vai ter muito tempo para continuar essa discussão ao longo do dia.